Nesse primeiro exercício, tem uma figura que representa uma trajetória que vai ser percorrida, no caso por você, segundo o enunciado, e repara que as letras não estão em ordem alfabética. Na verdade, estão se você levar em conta que a gente vai sair de A, depois vai para B, em seguida seguir para D e terminar o movimento lá em D. Então a ordem alfabética vai ser seguida pelo protagonista aí. E repare que essa trajetória tem uma setinha para a direita, ela é orientada, né? Então, valores para a direita são positivos. O enunciado diz: suponha que você mora em A e utilize esse ponto como origem do referencial, ou seja, SA igual a zero. Posição em A vale zero. De carro com familiares, você saiu às 8h30 e foi até B buscar um primo. Chegaram lá às 9h30 e, como já estava pronto para sair, saíram de B no mesmo minuto, partindo para C. Então, nem ficaram em B direito. Chegaram em C às 11h30 e almoçaram por 30 minutos, partindo em seguida para D, o destino final. Como atravessaram o engarrafamento, só chegaram lá às 15 horas. Ok, então tem uma narração aí de várias etapas de uma jornada. E a primeira questão, a letra A, ela vai pedir para você escrever os valores das posições de A, de B, de C e de D. Então lembra que as posições são medidas com relação a um referencial. E aqui em cima já foi dito que nesse referencial nosso, a posição vai valer zero em A. Então aqui nós temos a posição zero. Vou até botar um zero aqui. Mão livre, opa, zero. Então, se aqui é o zero, todos os valores à direita de A, como a trajetória é orientada, qualquer valor à direita de A vai ter Desculpa, qualquer posição à direita de A vai ter um valor positivo. Qualquer posição à esquerda de A, um valor negativo. Então, a posição de A, está no enunciado, né? A posição de A é para ser considerada zero. Então, tá aí, posição de A é zero. Depois ele quer a posição de B. Bom, a posição de B, B é um ponto que está a 50 km à esquerda de A, né? Então a gente vai considerar esse valor como negativo. A posição de B vai ser de menos 50 km, né? Com relação a A, que é o nosso zero, a nossa origem. A posição de C, que está à direita de A, vai ser positiva. Então a gente vai considerar a posição de C como 60 km positivos. Você pode ou não colocar um sinal de mais aqui, que é opcional. E por último, a posição de C, que está mais distante de A, né? A gente vai ter que fazer um pequeno cálculo, porque a quantos quilômetros, ou melhor, quantos quilômetros à direita de A está D? Você tem 60 quilômetros aqui mais 75 quilômetros. Então tem uma distância somada de 135 quilômetros, não é isso? Então a posição de D vai ser 135 quilômetros positivo, porque essa é a distância que ele se apresenta de A e é para a direita, né, na direção do crescimento aqui das posições do referencial, ok? Repetir aqui a figura. Letra B. Calcule o deslocamento total ΔS AD. Bom, ΔS, como está no texto do arquivo Cinemática 1 e no caderno das salas onde já passei isso, significa deslocamento. Por quê? Porque delta faz referência a uma variação de alguma coisa. A gente usa isso na física assim. Esse símbolo, né? É uma letra grega, delta maiúsculo. Então, delta é a variação de alguma coisa. Essa é a posição. Então, aqui é a variação da posição. Se uma coisa mudou de posição, deslocou, a gente fala. E aqui ele quer o deslocamento de A até D. Ele chamou de deslocamento total. Por que isso, né? Porque a gente começa em A, apesar de ir para B, depois para C, finalmente chegamos em D. Então, de forma que sair de A e chegar em D representa todo o deslocamento feito, né? O texto discute isso bem, no sentido de que, colocando a equação aqui, ó, ΔS, deslocamento, é a posição
final ocupada menos a posição inicial ocupada. Então, repara que na equação do deslocamento não aparece mais nada, só a posição do fim e a posição do início. Logo, não importa se passamos por B, ou por C, ou por outro lugar qualquer, isso não vai aparecer no cálculo do deslocamento. Tá? Então, ele é uma simplificação do movimento. Então, bom, a gente vai precisar dos dados da letra A. Coloquei eles aqui, as respostas, né? As posições de A, B, C e D. No caso, se a gente sai de A, dá umas voltas e depois chega em D, nossa posição final, que é o chamado S2 aqui, vai ser SD, a posição lá em D. E a posição inicial, S1 no caso aqui, vai ser a posição de A, que é de onde nós partimos. Então a gente vai reescrever assim. ΔS vai ser SD menos SA. Já sabemos aqui da letra A que a posição em D era 135 km positivo e a posição em A era 0. Então a gente substitui aqui, SD vale 135, SA vale 0, e aí ficou uma subtração trivial, né? 135 km menos 0 vai dar os próprios 135 km. Okay? Essa é a resposta. O que isso significa? Significa que saímos de A e não importa por onde passamos, no fim das contas chegamos a D, que é um local a 135 km de A, só que para a direita, né? Porque é positivo. Indo para a letra C, agora ele pede para calcular a distância percorrida total D. Então, veja a diferença, né? Distância percorrida é uma coisa, deslocamento é outra. Lá no texto de referência cinemática 1, você vai ver, ouviu, que distância percorrida é dada por essa equação aqui. Distância percorrida D vai ser a soma de vários deslocamentos. 1, 2, né? Delta S1, delta S2 e por aí vai, quantos tiver. No nosso caso, quantos deslocamentos há na história? Né? Partiu-se de A foi para B, um deslocamento. De B foi para C, outro deslocamento. De C para D, 3 deslocamentos. Então a gente pode reescrever isso dessa maneira. A distância percorrida vai ser o deslocamento de A para B, mais o deslocamento de B para C, mais o de C para D. E eu não estou falando de um detalhe que é o módulo. Então, o módulo é o nome dessas barrinhas verticais aí. Então, na verdade, a distância percorrida é a soma dos módulos de todos os deslocamentos. Módulo simplesmente, assusta um pouco esse troço aí, né? Que raio é isso aí, mas a gente simplesmente pega o valor que está dentro, que no caso são os deslocamentos, e transforma eles em valores positivos. Então o que o módulo faz é isso. Pega o que está dentro e faz virar positivo. Ah, já é positivo, continua positivo. Se é negativo, fica positivo. Ok, a gente vai chegar lá. Então, repara, só usando a equação lá de cima, né, do que é o deslocamento. O deslocamento de A para B vai ser a posição final B menos a posição inicial A. O deslocamento de B para C, a posição final C menos a posição inicial B. E o deslocamento de C para D vai ser a posição final D menos a posição inicial C. Eu falo final inicial de cada trecho, né? Não geral. Feito isso, nós vamos resgatar os valores lá das posições, né? Que é do exercício A, novamente. Então, SB menos SA, C menos B, por aí vai. Colocando tudo aqui, temos SB é menos 50 km, fica menos 50. SA é 0, boto aqui 0. SC e SB também, DC, ok, tudo aqui. Repara aqui especificamente o SB, como SB, a posição de B é negativa, e eu já tinha um sinal negativo aqui, eu acabo ficando com menos menos, que vai me dar uma soma, né? Beleza. Subtrai geral, menos 50 menos 0, vai ficar só menos 50. 60 menos menos 50, fica 60 mais 50, né? Que vai dar 110. E 135 menos 60 vai subtrair, ficando 75.
desses valores, só o primeiro deslocamento que ficou negativo. Então, na hora de tirar o módulo, a gente remove as barrinhas de módulo e o valor que era negativo agora é positivo. O restante a gente só repete. Somou todo mundo, obtemos distância percorrida igual a 235 km. O que significa isso? Lá em cima, quando eu parti de A, você partiu de A, foi até B, percorreu 50 km. Primeiro trecho lá embaixo. Depois saiu de B, foi até C, percorreu mais 50 mais 60, 110 km. Depois de C para D, você percorre mais 75 km. Né? Então, isso, distância percorrida representa cada quilômetro que de fato foi percorrido. Vai ter muito a ver aí, por exemplo, com cansaço ou com consumo de gasolina. Né? Letra B. Qual o valor da velocidade média em cada trecho? Bom, o que ele quer dizer com trecho? Trechos são as pernas da viagem. Quais são os trechos? Então, temos 3 trechos. Primeiro de A para B, depois de B para C e de C para D por fim. Né? E aí, olhando trecho por trecho, a gente já fez esses deslocamentos. Né? De A para B, a gente vai ter a posição de B menos a posição de A, dá menos 50 km de deslocamento. De B para C, a gente vai ter 60 km, que é a posição de C, final, menos 50, que é a posição de B inicial, vai dar 110 km. E de C para D, a gente vai ter, né, posição de D menos posição de C, 75 km. Então, esses são os trechos. Mas como é que a gente acha velocidade nesses trechos? Esses são os deslocamentos nesses trechos. A velocidade escalar média, conforme o arquivo lá é cinemática 1, ela é dada por essa equação. Deslocamento dividido pelo intervalo de tempo. É chamada velocidade escalar média em contraposição ao que a gente chama de velocidade vetorial, que se diferencia porque o escalar é apenas um número. Né? Essa velocidade vai ser um número com um sinal com unidade de medida. A vetorial ela inclui também informação de direção e sentido e é uma outra história. Então, escalar é mais simples inicialmente. Então, para achar a velocidade média, a gente vai precisar não apenas do deslocamento, que nós já temos, né, de cada trecho, mas também do intervalo de tempo. Então, vamos lá, trecho a trecho. O intervalo de tempo aqui de A para B funciona do mesmo jeito. Né? Sempre que tem um delta, a gente vai ter uma variação aqui de t do tempo. Então, eu tenho 2 instantes de tempo. O instante final e o instante inicial. Subtraímos, obtemos aí a variação do tempo, ou intervalo de tempo, ou também chamada duração. Então, olha só, o que a gente tem aqui? O tempo de B, a gente vai dizer que é o tempo de chegada em B, 9,5. E o tempo A, que é o tempo de partida do ponto A, 8,5. Né? Volta no texto lá se você precisar conferir. E aí é óbvio aí, né? Mas o tempo que durou esse trecho foi de 1 hora. 9,5 menos 8,5 dá 1 hora. Ok? Sabendo então o ΔS e o ΔT desse trecho, né, de A para B, a gente pode calcular a velocidade média. Velocidade média de A para B, deslocamento de A para B sobre a duração, né, de A para B, ou intervalo de tempo. Então vai ser menos 50 lá de cima, quilômetros, lá de cima, calculado ali em cima, né, dividido por 1 hora, que é o nosso tempo. E aí 50 dividido por 1, melhor, menos 50 dividido por 1, fica menos 50 mesmo. E aí as unidades de medida é só repetir, quilômetro dividido por hora, quilômetro por hora. Ok? Então, aqui calculada a velocidade escalar média do trecho AB, faltam 2 trechos. O trecho BC aqui, como é que fica o intervalo de tempo? Tempo final menos tempo inicial. C é a hora que chega lá em C. Esse tempo aqui, né, chega para almoçar lá em C.
E TB é o instante que passou em B. Lembrando que em B foi buscar um primo lá e estava pronto já. Então só passou por lá, não demorou lá. Então TB é tanto tempo de chegada em B como tempo de partida também, porque é o mesmo instante, né? Para simplificar a história. Enfim, saímos de B 9h30, chegamos em C 11h30, isso vai dar 2 horas de viagem nesse trecho. A velocidade média então no trecho BC vai ser 110 km dividido por 2 horas. Dividindo aí, dá 55 km por hora. E o último trecho, CD, é um intervalo de tempo, né? Instante de chegada em D menos o instante de partida de C. E aqui um detalhe, a partida de C é uma gafe aqui, né? Esse TC eu não podia ter feito igual a esse. E teria que ser tipo um gambiarra aqui, hein? Tinha que ser tipo um TC2. Por que isso? Se vocês lembrarem, a gente chega em C às 11h30, mas gasta meia hora almoçando. Então a hora de partida de C é 12 horas, né? Meio-dia. Então, como é que não cai nessa armadilha de botar 11h30 aqui sem querer? Se observa, o ΔT é o tempo de viagem no trecho de C para D. Então tem que ser um instante de chegada menos um instante de saída. O instante de saída foi meio-dia, né, no ponto C, e não 11h30. E aí 15 menos 12 dá 3 horas. Em algumas turmas eu passei no quadro, isso aqui com uma diferença de 10 minutos, que dá um número quebradão aqui, né? Na internet eu pus esse valor que está mais redondo e vamos seguir com ele. Velocidade média então no trecho CD, divide aí o deslocamento pela duração, 75 km dividido por 3 horas. Teremos então 25 km por hora. Né? Então temos aí os 3 trechos. Finalmente, a letra E, pergunta final. Qual o valor da velocidade média total? Então nós temos as velocidades médias em cada trecho. Queremos achar a total. Ah, é só somar? Não, de forma alguma. Dá bem errado. Por que será que não? Vamos ver. Lembra que parte da viagem foi para trás e parte foi para frente. Daí a gente já começa a perceber que não é tão simples assim somar. Mas é bem simples na verdade. Porque a velocidade média total, você vai pegar o deslocamento total e dividir pelo tempo total. E acabou. Como assim? Deslocamento total de A para D, já calculamos isso antes, lá no início. Letra B, eu acho. 135 km menos 0, por quê? Porque a posição de em D menos a posição em A, posição final, menos a posição inicial. Dá um deslocamento de 135 km para a direita, né? A gente tinha visto. Repetindo a estrutura do slide anterior, a velocidade depende também da duração da viagem. Então, a duração de A até D, né, é o instante final de chegada em D, menos o instante inicial de partida de A. Lembra que a gente chega em D às 15 horas, mas começou a viagem lá em A, 8h30, né, da manhã, 8 horas e 30 minutos. Subtraindo isso aí, você tem 6 horas e 30 minutos. Porém, para o cálculo da velocidade, aqui na equação, isso fica um pouco ruim, porque se a gente dividir 135 km por 6 horas e 30 minutos, você vai ter uma velocidade em km por hora e minuto. O ideal é a gente não ter minutos aqui embaixo, a gente eliminar esse minuto. E a gente chama isso de 6 horas e meia, certo? Tá no mesmo. 30 minutos, 0,5, né? Meia hora. Então vamos preferir usar 6,5 hora, que tem uma unidade de medida só. Não tem minuto, tem apenas hora. Ok? Então sempre que for calcular a velocidade, vamos buscar aí usar uma unidade em cima e outra embaixo, e não mais do que isso. Velocidade média de A para D, deslocamento de A para D dividido pelo intervalo de tempo de A para D. 135 km dividido por 6 horas e meia. Faz a continha aí, que fica ruim de fazer no mouse. Aí eu fiz na calculadora, em sala de aula eu tinha feito no quadro. Dá um número quebradinho. Que beleza, hein? Exato, dá uma dízima, olha aí, 20,769230, 769230, por aí vai, quilômetros por hora.
Claro que você pode arredondar isso aí. Para quantas casas? Pô, na verdade não tem muita regra aqui, é uma divisão exata. Nós temos uma distância exata, um tempo exato. Você pode colocar quantas casas você quiser, dízimo inteira, talvez tal. Mas não precisa, né? A gente está comparando números inteiros, não precisa usar muita casa decimal. Eu colocaria 20,8 km por hora, mas se você quiser, 21 km por hora tá bom também. Mas, professor, eu gosto de precisão, beleza? 20,77. Sempre pega aí, caso onde você for cortar o número, por exemplo aqui, por que eu coloquei 8, né? Porque a primeira casa decimal aqui era um 7, mas a próxima era 6. 6 está mais perto de 10, então se eu for cortar o 6 fora, tchau 6. Eu vou pegar o 7 e vou jogar ele para cima, para 8. Né? 21 é a mesma coisa, a próxima casa depois do 20 tinha um número 7, está mais perto de 10, então esse aqui eu jogo para 21. Né? 7, 7, bom, a mesma história sempre. Curiosidade. Não, importante notar. Essa velocidade média deu tipo 21 km por hora, né? Comparando com as outras, ela é menor. Justamente porque essa velocidade média total, lá em cima, total, ela usa o deslocamento total, que ignora tudo que aconteceu no caminho, né? Que o cara voltou para um lado, depois para o outro, e ignora isso, pega só a diferença da posição do início e do fim da viagem, como a gente viu lá atrás, mas divide pelo tempo total de viagem, que é o tempo que o cara realmente foi para um lado, foi para o outro. Na verdade, é o tempo simplesmente instante de chegada menos instante de partida. Então a equação é bem simples, mas dá um resultado que a gente não usa muito, né? Porque foi para um lado, foi para o outro. Essa velocidade escalar média aí não é muito utilizada no dia a dia. Né? Se você pegar o painel de um carro, por exemplo, ele calcula a velocidade média no painel usando não aqui o ΔS, mas usando a distância percorrida, que é um outro tipo de velocidade. Maravilha, então por hoje é só. Espero que tenha ficado claro aí. E a gente vai tirando as dúvidas à medida que elas forem aparecendo para mim. Agora eu vou fazer a correção dos próximos do livro.